A história de hoje é que, nesse mês de março, eu tive uma visão que o Senhor Jesus apareceu no meu quarto em forma de espelho. Era um espelho com uma moldura muito chique, diferente, que eu nunca vi em lugar nenhum. E de repente apareceu o número 5. E eu fiquei pensando nessas coisas. Eu lembrei que o espelho era a majestade divina, que era o próprio Deus. E o número 5 é para me pesquisar, para me ver o significado dos números da Bíblia. Eu não entendia, ninguém nunca tinha me contado essas coisas. Mas um tempo atrás o Senhor Jesus começou a conversar comigo sobre essas coisas. Maria, o número tal, você olha o significado para você aprender o número da Bíblia. Primeiro ele me mostrou o número 10, um tempo atrás, depois ele mostrou 4, depois ele mostrou 444 e assim por diante. Depois ele começou a mostrar vários números para mim. Eu comecei a falar sobre essas coisas, né? Sobre o número 7, o número 3, o número 30 e por diante. Ele começou a falar comigo através de número para mim estudar o significado do número da Bíblia. E eu vi que cada número tem um significado. Acabei de olhar o significado do número 5. Olha para você ver, sobre o universo, a perfeição do universo. Então eu não sabia nada disso. Então através dos números, Deus faz eu entender um pouco mais a Bíblia. Na verdade, o Espírito Santo me ensina as coisas. Eu não sabia quase nada sobre a respeito de Deus. E ele começou a falar comigo, assim, desde menina. Ele escrevia no meu quarto com o dedo, assim, ó. Nem luz tinha na fazenda. O dedo dele aparecia todo iluminado e escrevia para mim. E eu não contava para ninguém. Mas depois, um dia, minha mãe me achou eu tava até chorando. Eu falei, por que, minha filha? Foi uma visão muito pesada que eu tive na época. O céu descia fogo e apareceu uma igreja com a copa dourada, eu não sabia onde. E eu contei para minha mãe falou assim, minha filha, não conta para ninguém. E apareceu umas letras hebraicas, que ele falou que era hebraica, né? Depois eu falei, mas eu não entendo isso. Aí depois ele falou assim, Maria, isso é o Apocalipse. Então era tanta coisa que acontecia e eu não sabia compartilhar aquilo com ninguém e não contar para ninguém. Mas essa parte eu contei para minha mãe. Minha mãe falou assim, você não conta para ninguém que esse negócio é diferente demais. Mas só que dos tempos pra cá a coisa mudou e eu comecei a ter muitas visões mesmo. Ele começou a me ensinar os números, para me olhar o significado dos números. E eu vi que eu tinha que aproximar cada vez mais de Deus, porque ele falou, Maria, você vai para a igreja, você vira dizimista, e assim eu estou fazendo. Eu não estou devolvendo o dízimo lá na igreja não, mas ele está sendo guardado para outro objetivo, que é outra história que Deus passou para mim. É outra visão que eu tive sobre ele também, que eu não vou contar nesse vídeo. Mas quem tiver tendo visões sobre os números, vocês começam a pesquisar ele através do significado do número da Bíblia, que vocês podem começar a aprender sobre a Bíblia, porque foi isso que Deus passou para mim sobre os números, tá bom? Creio que alguém pode olhar esses vídeos. Meus vídeos são muito simples, não são chiques, são apenas coisas básicas que Deus passa para mim da Bíblia, e eu estou compartilhando, fazendo essas gravações, porque as coisas de Deus não podem ser esquecidas, elas têm que ser lembradas, não é mesmo? Então, quem vê esse vídeo, começa a pedir Deus para vocês terem visões sobre as coisas dele. Enquanto isso, a tentação vai afastando de nós. Porque quanto mais a gente tem visão sobre Deus, você não acha que a gente está desligado do mal, não, porque eles tentam destruir a gente de todo jeito. Porque nós amamos Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós corremos ser atentados o tempo inteiro na terra. Lembra de Pedro do lado do Senhor Jesus? Pedro veio e falou, o Senhor Jesus falou que ele ia sofrer em Jerusalém, ser morto em Jerusalém. E São Pedro falou, não, o Senhor não pode deixar isso acontecer. Ele falou, Satanás, afaste de mim, porque Satanás estava usando a mente de Pedro. Então nós estamos sujeitos disso acontecer com nós. Por isso que nós devemos ler a Bíblia, jejuar, viver em comunhão com Deus, para Deus nos proteger. Porque São Pedro estava ali do lado do Senhor Jesus, ele era tentado por Satanás. Então imagina nós, né? Então eu creio que nós devemos estar constantemente em jejum e oração e confiar em Deus, que Ele é a única esperança para nós seres humanos, não é mesmo? Glória a Deus, aleluia, amém.